desejo é, vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Domingo, à noite, nós estaremos com o nosso culto presencial lá na IBAV, certo? Então você é nosso convidado para estar domingo com a gente lá louvando e bendizendo o nome do Senhor, lá na igreja, Avenida ou Rua Rubens Vaz Sampaio, 241, lá no bairro São José. Você é nosso convidado no nosso culto domingo à noite, começa às 18 horas, ok? 18 horas, você é nosso convidado, estaremos juntos, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Vamos meditar um pouquinho nesse Salmo? Salmo 139. Eu quero pincelar, né, pegar aqui, pensar, melhor dizendo, alguns versículos. E nós estamos nos aproximando do dia que comemoramos a Reforma Protestante, né? Dia 31 de outubro. E tanta coisa tem acontecido nesses últimos dias, a semana está pegando fogo aí com tanta coisa na internet. Mas eu gostaria de pensar um pouquinho sobre a visão do salmista de Deus. E ele mostra um Deus talvez diferente do Deus midiático, mas um Deus, o Deus bíblico. E o cuidado de Deus, quem Deus de fato é. E a primeira coisa que o salmista destaca é justamente essa capacidade de Deus nos conhecer, de nos sondar, de prescrutar o nosso interior. E o salmista começa dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces. A gente às vezes acha que precisa explicar as coisas a Deus, né? Que a gente precisa tornar a nossa angústia, o nosso sofrimento, ou aquilo que a situação que temos passado, a gente acha que precisa deixar isso mais claro para Deus, mais óbvio, que talvez Deus não esteja entendendo direito o que a gente está passando. E o salmista ele começa dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces, tu tens a capacidade de me conhecer, de futucar aí o interior. E ele disse, então, olha, Senhor, tu sabe quando eu me assento, quando eu me levanto, já de longe percebe os meus pensamentos, né? E é interessante que ele diz: antes que uma palavra chegue na minha boca, o versículo 4, ou na minha língua, tu já conheces inteiramente. Tu me cercas por trás e por diante e tal. E quando a gente fala dos problemas para Deus, na verdade nós não estamos esclarecendo nada a Deus, mas nós estamos abrindo o nosso coração para Deus. Você já notou que a gente, muitas vezes, quando você verbaliza um sentimento, você
se torna consciente daquilo. E muitas vezes aquilo abre uma porta para que você possa ser tratado. Então, quando nós falamos, não é porque Deus não tenha conhecimento da nossa dor, que Deus não saiba o que está se passando dentro de nós. Deus sabe, mas a gente precisa verbalizar, porque muitas dores que estão dentro de nós mesmos, nós não fazemos noção de que elas estão lá. E quando a gente verbaliza, a gente se dá conta da ira, do ódio, da amargura, da dor que tem lá. E nesse momento que a gente verbaliza isso para Deus, a gente abre a porta para que Deus possa trabalhar essas coisas, porque Ele já sabe. Você não consegue surpreender Deus. Simplesmente você não consegue pegar Deus desprevenido em nada. Ele sabe tudo. E a ponto do salmista dizer no versículo 7: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? A gente A gente canta, né? Eu cantava, pelo menos, um corinho que dizia assim: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava, né? Na verdade, Deus, ele é onipresente, ele está em todo lugar. Não é em todo lugar que ele se manifesta, mas ele está presente em todo lugar. Por exemplo, na sua casa, agora ele está se manifestando, né? Quando a gente está cultuando, quando nós estamos adorando, o mover de Deus se manifesta, o agir de Deus se manifesta. E o salmista reconhecia isso, a ponto de dizer: para onde eu podia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir nas asas da alvorada, com as asas da alvorada, e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. E ele continua falando: olha, se mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão, se eu pudesse me cobrir, né, de trevas, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Versículo 12. E quando a gente observa isso, o salmista está esclarecendo para a gente, fazendo a ficha cair, que não há nada escondido para Deus. Ele conhece o teu interior, mesmo que você tente se esconder, e às vezes a gente tenta ser rebelde, né? Ah, eu não vou à igreja. Como se Deus só estivesse na igreja. Me chateei com Deus. Deus não está tomando conta da minha vida, Deus não está tomando conta da minha situação, eu quero fazer, eu vou me vingar de Deus, não vou mais na igreja. Às vezes a gente faz essas meninices, né? E você pode não ir à igreja louvar a Deus, mas Deus está aí do teu lado. Deus continua falando a você. Deus continua sabendo quem você é. Simplesmente não tem como a gente se esconder de Deus, porque Ele está ao nosso redor. E quando nós reconhecemos isso, e agora na nova aliança, que nós temos acesso a Deus, não só os sacerdotes, mas todo mundo tem acesso a Deus, nós vivemos num tempo em que esse entendimento nos dá a oportunidade de nos dirigirmos direto a Deus. Eu fico pensando quantas autoridades terrenas que são passageiras, que são temporais, não permitem que você chegue perto deles. Mas do Todo-Poderoso, do Altíssimo, do Senhor dos Senhores, Ele permite que nós cheguemos perto dele. Você pode chegar perto dele, não só chegar perto dele, como falar, abrir o seu coração, não só abrir o seu coração, mas ter certeza de que está sendo ouvido, de que ele nos responde. E esse entendimento do salmista mostra que esse nosso relacionamento com Deus, o relacionamento com esse Deus bíblico, com esse Deus das Escrituras, é um relacionamento pessoal e individual. Curioso como tantas pessoas estão ouvindo agora essa mesma mensagem e o Espírito Santo está trabalhando com cada uma delas de forma diferente. Quantas vezes tentamos fugir de Deus? Quantas vezes, como Jonas, tentamos fugir da vontade de Deus?
E quantas vezes Ele pacientemente nos chama de novo. Ele diz: olha, menino, olha, menina, você que tenta fugir de mim, você que me conhece, você que sabe que eu tenho planos e projetos para a sua vida, mas está correndo, tentando correr para longe de mim. Para onde você está correndo, lá eu estou. Se for para para as entranhas do peixe, lá o Senhor está. Se for para as profundezas do abismo, lá o Senhor está. No mais alto dos céus, lá o Senhor está. E a partir do versículo 13, ele traz um entendimento que toda vez que eu penso no tempo em que esse salmo foi escrito e a profundidade que ele tem, eu fico imaginando que só mesmo alguém inspirado por Deus podia escrever de tal forma. E ele diz no versículo 13: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas e eu digo isso com convicções. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes que qualquer deles existir. Interessante que, mesmo com todo o conhecimento de embriologia que a gente tem, né? Com todo o conhecimento de como os tecidos são formados, de como cada camada dessa é formada, a gente sabe a sequência, a gente sabe como as coisas ocorrem, mas eu fico pensando como Deus é tremendo, porque ele que bolou essa história, ele que pensou em cada detalhe, ele que pensou em cada sequência, em cada cadeia. E cada vez que a gente descobre como as células se multiplicam, como as células se formam, como os tecidos vão, né, formando os parênquimas, os tecidos que dão origem a tecidos e órgãos e etc. Eu digo, rapaz, que coisa doida, que coisa tremenda. E a gente, às vezes, como estudioso de saúde, você olha e descobre algo que foi criado e acha que é tremendo. Isso para mim só cada dia mais firma a grandeza de Deus, porque descobrir o que existe é ótimo, mas massa é planejar o que antes de existir. E Deus planejou tudo isso, que a ciência de vez em quando descobre uma coisinha e alardeia. Então, o salmista já disse: olha, o Senhor me conhecia antes de cada ossinho ser formado, de cada detalhe, o Senhor já te conhece. Ele conhece quem você é. E sabe, você não consegue simplesmente surpreender a Deus. Você não consegue. Não há nada na sua vida, quando ele diz assim no versículo 16, a parte B: Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Você imaginou que Deus, te conhecendo, já escreveu a tua história? Ele tem uma história para a tua vida. Ele tem um projeto para a tua história. E isso cada dia me deixa mais tranquilo. Saber que, mesmo nos momentos que eu acho que sou alguma coisa, mesmo nos momentos que eu acho que eu julgo ser alguma coisa, que eu julgo estar eu mesmo escrevendo a minha história, nesses momentos eu vejo o quão frágil de verdade sou, porque, de fato, todos os meus dias foram escritos pelo Senhor lá na eternidade. E Ele já sabe, Ele conhece minhas reações, Ele conhece as minhas fraquezas, Ele conhece quem eu sou de verdade. Ele sabe que aquele camarada que vai para a igreja e que muitas vezes aparenta ser alguém forte, alguém resolvido, na verdade é alguém que precisa da misericórdia dele. E muitas vezes a gente
não sei, talvez por afirmação, tente mostrar uma firmeza ou uma fortaleza que de verdade não temos. Porque a nossa força vem do Senhor. A nossa, o nosso, tudo que nós fazemos vem do Senhor. Se a gente vai falar alguma coisa, a gente fala aquilo que o Senhor já conhece. Se a gente pensa alguma coisa, o Senhor já conhece o nosso pensamento. Então, diante de quem Deus é e do que nós somos, o conhecimento dessa grandeza de Deus, dessa majestade de Deus, desemboca. Você vê que o começo desse salmo e o final desse salmo, ele começa e termina do mesmo jeito, né? O salmista começa o salmo no versículo 1 dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces. E ele termina a partir do versículo 23 repetindo isso para o Senhor. Só que agora não afirmando, mas fazendo um pedido. Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Não é porque o Senhor não conheça e que o Senhor precise sondar, mas ele está escancarando, não é isso? Deus já conhece, mas ele está dizendo: Senhor, eu quero te dar a liberdade, eu quero consentir conscientemente que o Senhor me sonde, que o Senhor conheça o meu coração, que o Senhor conheça os meus pensamentos, né? E ele fala: conhece as minhas inquietações. Você acha que Deus não conhece? Mas quando eu digo: Senhor, vem conhecer minhas inquietações, eu estou abrindo meu coração para Ele. E nessa noite, você pode abrir o seu coração para o Senhor. Você pode orar a canção, que essa era uma canção, você pode orar essa canção. Sonda, meu Deus, conhece o meu coração, prova, conhece as minhas inquietações. E vê a coragem desse camarada quando ele diz no versículo 24: e vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Quando nós oramos honestamente ao Senhor, oramos de acordo à sua vontade, oramos com clareza de coração, com pureza de coração, eu tenho certeza que Deus atende. Uma oração dessa que o salmista fez, ele disse: Senhor, olha para dentro de mim, vê minhas inquietações, porque certamente você também tem inquietações, eu tenho inquietações. Mas a coragem do salmista quando ele diz: vê se eu estou fazendo alguma coisa errada, Senhor, e dirige-me pelo caminho eterno, porque eu quero ser mudado, eu quero mudar a minha direção. Certamente eu e você temos feito coisas erradas, certamente eu e você precisamos de correção. Por isso que eu quero lhe incentivar nessa noite a orar a oração desse salmista. Senhor, vê se em minha conduta, vê se eu estou fazendo alguma coisa errada e me dirige pelo caminho eterno. Você tem coragem de orar assim nessa noite? Dizer: Senhor, me sonda, vê se eu estou andando pelo caminho errado e me traz para o caminho certo. Dirige-me pelo caminho eterno. Deixa o Senhor, Ele já conhece, mas eu quero te desafiar a abrir a porta. Abrir a porta. Abra a porta do seu coração, da sua mente para o Senhor. Deixa Ele te sondar, deixa Ele te conhecer. Deixa Ele entrar naqueles lugares que você separou só para você. É nesse lugar que Ele quer habitar. Na intimidade do teu coração. Sabe por quê? Porque Deus é pessoal. Deus é individual. E a partir do momento que você deixa Ele entrar na intimidade do seu coração, você vai ouvir a sua voz conduzindo os seus passos. Você vai ouvir a direção. Por isso que o salmista diz: dirige-me pelo caminho eterno. Há um caminho de eternidade preparado para mim e para você. Uma eternidade junto com Deus. Uma eternidade próxima do Criador.
uma eternidade na presença de Deus. Abra o seu coração para o Senhor, abra a sua mente para o Senhor. Permita que Ele te encontre nesse lugar secreto do teu coração e que juntos nós possamos desfrutar da presença do Senhor, da intimidade com Deus e da vida eterna nos dada através de Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor? Ore comigo nesse instante. Querido Deus, sonda o nosso coração nessa noite. Sonda, Senhor, nossos pensamentos. Vê, Senhor, as direções que temos andado. Quanta coisa estranha, quanta coisa errada a gente pensa durante o dia. Quantas coisas passam por nossa cabeça, Senhor, durante o dia. E a gente se pega distraído em tantas situações que nos envergonhariam. Mas nessa noite, Senhor, nós queremos te dar autoridade de entrar, sondar o nosso coração, sondar a nossa mente e nos visitar de uma forma especial, nos dirigir, Senhor, mudando a direção dessa nossa história e nos aproximando de Ti, de uma vida eterna contigo, meu Senhor. E que essa liberdade que nós damos ao Senhor, essa chave do nosso coração que te damos nessa noite, possa nos abrir as portas da eternidade junto contigo. Que isso gere eternidade, intimidade, Senhor, contigo. Que isso gere, Senhor, proximidade cada vez maior de ti. E que isso nos atrai à tua presença. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós queremos te bendizer, te exaltar e te glorificar, porque tu és Senhor e não há outro além de ti. Bendito seja o teu nome para sempre. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Eu louvo a Deus por sua vida, por você que está nos acompanhando nas redes sociais, aqui pelo Zoom. E quero mais uma vez convidar para juntos, domingo pela manhã, ou melhor, domingo à noite, domingo pela manhã ainda online, né? Domingo à noite, às 18 horas, lá no Embave, nós vamos juntos louvar o Senhor. Lá na rua Rubens Vaz Sampaio, 241, bairro São José, aqui em Amargosa. Você é nosso convidado, 18 horas estaremos juntos. E juntos nós vamos celebrar também a Ceia do Senhor. Então você é nosso convidado para estar presente, participar desse momento festivo e de adoração ao nosso Deus. Que o Senhor, pois, em Cristo, continue te abençoando, guardando a tua vida, a tua família. E eu te espero domingo de manhã, 9 horas, na nossa EBD aqui online, e à noite o nosso culto presencial lá na IBAV. Deus te abençoe, uma boa noite, cheia da bênção e da graça do Senhor. Tchau, tchau, até domingo. Um abraço.